Muitas pessoas não conseguem seguir em frente, estão presas a algum episódio marcante do passado e por isso mesmo acabam perdendo um tempo precioso da vida que, aliás, já é tão curta, não é? Então é chegado o momento de você virar a página e seguir em frente. Vem com a gente, esse é o seu canal Academia da Vida, 7 minutos com Deus, que te farão muito bem. É verdade, a gente sabe que é muito triste, é muito ruim quando a gente acaba ficando preso a algum episódio da vida, porque o tempo todo nós estamos sujeitos a sermos ofendidos, a nos frustrarmos com pessoas, com situações, as decepções da vida, porque como a gente vive em sociedade, então o tempo todo nós teremos potenciais vítimas de frustração, de decepção. O grande problema é que algumas pessoas não sabem lidar muito com isso. Não são poucas as pessoas que ficam presas a esses episódios, a essas situações. Às vezes são coisas pequenas mesmo, banais do dia a dia, um desentendimento com alguém falou alguma coisa que a pessoa não gostou, alguém falou mal, fez uma fofoca, e às vezes são situações realmente mais profundas, mais complexas, mais com potencial maior de ofender, como uma traição conjugal, alguém da própria família em que se confiava muito e fez alguma coisa que prejudicou demais a pessoa. Enfim, mas sejam as situações mais difíceis, sejam situações mais leves, nós precisamos aprender a lidar com tais situações, porque senão a gente corre o risco de ficar preso nesses episódios, nessas situações, nesses momentos da vida, e a gente não percebe que a vida vai avançando, a vida vai passando, a gente vai envelhecendo, e a gente não consegue construir nada, porque estamos presos, acorrentados. Sabe quando uma pessoa às vezes até consegue caminhar um pouco, mas quando ela chega a determinada distância, ela percebe que há uma corrente prendendo seus pés e ela não consegue passar daquele limite? Assim são as pessoas que ficam presas a esses episódios. Então, assim, basicamente, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que não conseguem, que têm muita dificuldade de lidar, de superar, de se libertar desses sentimentos, e um outro grupo de pessoas que não quer, simplesmente não quer se libertar. Simplesmente ela está disposta a alimentar esse seu ressentimento pelo resto da vida. Bom, para essas pessoas não tem muito o que dizer, porque nem Deus se dedica a ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, melhor, pessoas que não querem mudar. Nem Deus se dedica a pessoas que não aceitam mudanças, que fogem das mudanças. Mas se você é uma pessoa que precisa lidar com esse tipo de coisa, então assim, que Deus abençoe você e através desse vídeo você consiga superar isso. E acredito que uma das maneiras de superar esse e outras questões da vida, questões emocionais principalmente, é quando a gente, e eu digo isso muito, é quando a gente começa a lidar com as questões da vida compreendendo que elas fazem parte da vida. O problema de algumas pessoas é que, por exemplo, se ela se sente ofendida por quem quer que seja, elas encaram aquele episódio como inaceitável. E todas as vezes que nós encaramos episódios da vida como inaceitáveis, nós tendemos a ficar paralisados naquele ponto, naquele episódio. Não estou dizendo que você tem que ficar aceitando o que as pessoas fazem. Não estou dizendo que você tem que ficar fingindo que não foi ofendido, que não foi traído. Não estou falando isso. Estou falando o seguinte. Nós precisamos entender que a vida ela é feita de riscos, que a vida ela é feita de altos e baixos, que a vida é feita de momentos maravilhosos, outros momentos frustrantes, que as pessoas são cheias de erros, defeitos, inclusive eu e você. Então, quando a gente para num momento, numa situação, num episódio, e a gente classifica aquilo como uma coisa inaceitável, a gente tende a ficar ali paralisado. Não, eu não aceito, não podia ter feito isso. E você começa a cavar um buraco e entrar dentro dele. Não perdoo, não podia ter feito. Se hoje eu não consigo fazer nada é porque aquela pessoa fez aquilo, puxou meu tapete, é porque aquela pessoa não me deu oportunidade, é porque... Então, a gente acaba ficando com a nossa vida travada. E o que nós deveríamos fazer? E aqui não adianta eu querer falar assim, eu entendo a tua dificuldade, porque
As dificuldades somos nós mesmos que as criamos, não é? Tem pessoas que pegam uma coisinha assim e fazem, né? É o famoso tempestade no copo d'água. E tem pessoas que vivem um momento tão ruim da vida e as pessoas minimizam aquilo e seguem em frente. Então, nós precisamos ajustar isso se quisermos viver, se quisermos ser felizes, se quisermos ser abençoados, não ficar parados. Literalmente virar a página. E isso nos remete a quê? Ou a quem? Olha, um dos personagens bíblicos é de grande sucesso e que nos inspiram, né, muito, dentre tantos, é o José, filho de Jacó, também conhecido como José do Egito. Por quê? Porque José sofre tanto, José é invejado por seus irmãos, é perseguido por seus próprios irmãos, tentaram tirar a vida de José jogando ele em um poço, depois o vendem como escravo e ele vai parar no Egito. Então ele acaba sendo arrancado da casa de seus pais e indo para uma terra estranha à sua própria cultura, entra como escravo naquele lugar. Agora o menino virou um escravo. E toda aquela situação que José passou, que José sofreu, a Bíblia não descreve como uma pessoa amargurada. Ele nunca entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele procura, e presta atenção nisso, ele procura viver os seus dias. Ele se concentrava naquele dia, num dia após o outro. Você consegue compreender o que eu estou falando? Em vez de ele ficar concentrado no que aconteceu, no porquê eu vim parar aqui, ele se concentrava no que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer agora. Isso, amados, olha só, isso é até uma questão de sobrevivência. Então tem pessoas que, em vez de elas se concentrarem no hoje, no agora, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação, para melhorar a minha vida, não. Elas ficam pensando no que aconteceu. Elas ficam presas ao seu passado, ao episódio do passado. É muito ruim isso. Se concentre no que está diante de você agora. Eu sei que nem sempre é fácil, cada pessoa tem lá a sua estrutura emocional, cada pessoa tem a sua personalidade. Mas o que significa isso? Cada pessoa ser de uma maneira? Significa que umas encaram mais facilmente isso, outras encaram isso com maior dificuldade. Mas a grande questão é que isso que eu estou falando é o que deve ser buscado. Tanto essa pessoa que tem mais dificuldade como essa que tem menos dificuldade, ambas têm que buscar, cada uma vai ter a sua dificuldade. Mas não há como fugir dessa realidade, de que nós precisamos olhar para frente. Em algum momento, algumas questões pendentes do passado vão se resolver, mas olhe por agora, para o hoje, para aquilo que está diante de você. E por que José do Egito fez isso? Ele tornou-se governador do Egito. E é interessante, eu quero ler com vocês lá o capítulo 45 do livro de Gênesis, quando houve fome na terra, José agora já estava como governador. Ora, imagina, não era egípcio, era escravo, mas torna-se governador de toda a terra do Egito. E quando seus irmãos vão até o Egito comprar mantimento, porque só no Egito havia mantimento, e eles pensavam que José já estava morto há muito tempo, e então José, quando José se revela a eles quem ele era, quem o governador do Egito era, o irmão deles, vamos ler esse texto, né, lá no versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, olha o coração de José. Ele tenta tirar o peso da consciência dos seus irmãos, ele conforta seus irmãos e ele fala: tá tudo bem, não foi fácil o que me aconteceu, não foi fácil para mim lidar com o que vocês fizeram, mas tá tudo bem, está tudo ok. Deus já havia planejado tudo isso. Se vocês não tivessem feito o que fizeram no passado, eu não estaria na posição que eu estou hoje. E muitas pessoas morreriam, inclusive a nossa família, o nosso povo, porque serão 7 anos de fome, e por enquanto só foram 2, ainda restam 5 anos ainda pela frente de fome. Então, Deus se utilizou daquela situação para preservar a vida de pessoas. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Uau! É muito emocionante e é muito inspirador. Então, como Deus usa pessoas que têm um coração aberto, que preferem olhar para frente, em vez de ficarem presas aos episódios do passado. Não perca as oportunidades que a vida te apresenta. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você, ficando preso a coisas que já passaram
e que não podem ser mais modificadas. Que Deus te abençoe e que te capacite para que você possa virar a página e seguir em frente, tá? Eu só quero pedir uma coisa a você. Se você não deixou o gostei para esse vídeo, por favor, nos ajude. Deixa aí, clique em gostei, nos ajude. Porque isso vai fazer o nosso canal crescer e alcançar milhares de pessoas, tá? E é essa a nossa proposta, alcançar milhares de pessoas. Se você não for inscrito no canal Academia da Vida, clique aí embaixo em inscrever-se. Você vai estar inscrito, é só clicar que já está inscrito. E você vai ser muito abençoado por todos os vídeos publicados aqui diariamente, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.